Bom dia, boa tarde a todos aqueles que estão vendo. Meu nome é Kleiber e eu vim apresentar o nosso projeto integrador, Pequenos Protagonistas, o lúdico e a construção de vínculos na criação e encenação com bonecos de paleta. Projeto integrador do Grupo 18, licenciatura em Matemática, Letras e Pedagogia da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Paulo Barretos, com o nosso tutor Isaac dos Santos Pereira. Bom, o grupo ele é composto pela Camila Alves da Silva, pela Daniela Nogueira Ferraz, Isabela Camilo de Oliveira, Nicole do Carmo Jacobsen, Kleiber Clemente Bernardes, este que vos fala, Gabriele Silveira Dantas dos Santos, Lidiane Helena Jorge, Suzimar de Jesus Silva, realizado no CEMEI, na cidade de Barretos, agora no ano de 2026. Como visão geral do nosso projeto, né, o problema de identificação, a observação nesse CMEI revelou brincar frequentemente isolado por meio das crianças, né, algumas com dificuldades de compartilhamento de espaço, recursos, né, apresentando timidez e isolamento, né, no contexto geral. A proposta central seria a implementação de uma oficina lúdica com a confecção de bonecos de palito e a encenação teatral, transformando aí o fazer individual num atuar coletivo. Como palavras-chave, nós temos a ludicidade, brincar, afetividade, protagonismo e socialização. Como resultado preliminar, nós tivemos a transição do brincar solidário para a vivência coletiva, estimulando ali a comunicação verbal, reduziu também o isolamento e fortaleceu os vínculos entre as crianças. A atuação do professor como parceiro do brincar foi determinante para criar essa segurança emocional. Como metodologia utilizada, nós utilizamos uma abordagem qualitativa, por meio do design thinking, com observação participante e entrevistas semi-estruturadas. Bom, a educação infantil ela representa uma etapa fundamental para o desenvolvimento integral de todos nós. Esse é um período em que as bases da socialização e da afetividade são estabelecidas. Então, dentro desse contexto, o brincar não se limita a um mero entretenimento. Ele configura-se como uma linguagem essencial, uma ferramenta pedagógica capaz de estimular ali o desenvolvimento cognitivo, motor e, sobretudo, socioafetivo das crianças. De acordo com Lima, 2025, a ludicidade deve ser compreendida como o eixo central do processo ensino-aprendizagem, permitindo que a criança explore o mundo e as suas próprias emoções de forma significativa. O presente trabalho insere-se na área de pedagogia com foco na mediação de conflitos e no fortalecimento dos vínculos por meio da ludicidade. Como problema, nós identificamos aí o isolamento. Então, crianças com dificuldade de se integrar a grupos durante o brincar livre. A timidez, retraimento na comunicação verbal e também a expressão sem sentimentos. Compartilhamento, dificuldade de dividir espaço, recursos com os coleguinhas e também a mediação insuficiente, o professor atuando como observador passivo sem uma intervenção pedagógica ali intencional. Como objetivos, nós tivemos ali o objetivo geral, que é promover o brinquedo e as atividades lúdicas como recursos pedagógicos essenciais da educação infantil, e estimulando o desenvolvimento socioafetivo, cognitivo e motor por meio da criação e encenação de bonecos de palito. Identificar práticas, analisar as práticas pedagógicas do CMEI, que favorecem a socialização e a mediação desses conflitos entre as crianças. Implementar oficina, realizar uma oficina lúdica com materiais simples e sustentáveis, incentivando ali o protagonismo e a autonomia infantil. Estimular a interação, promovendo a comunicação e a colaboração por meio da encenação teatral e do uso espontâneo dos bonecos criados. E validar o docente, confirmando ali o papel dele como parceiro do brincar, mediador ativo da segurança socioemocional e também do respeito mútuo. Me desculpe. Bom, o brincar como ferramentas pedagógicas. Então, Lima, Kishimoto, Ferraioli, Correia e Moraes, eles defendem essa estratégia. Eles dizem que a ludicidade não é uma recreação secundária, é um eixo central do processo de ensino-aprendizagem. Ele fala ali que o professor deve transcender a observação passiva e atuar como mediador lúdico. Isso vai potencializar as interações e promover ali o pertencimento e o participar ativamente da cultura infantil. Ferraccioli ele traz o teatro, Ele fala que o teatro ele possibilita a construção de experiências estéticas, permitindo que a criança projete sentimento, fortaleça sua integração no grupo de forma segura e criativa. Assim como Correia Moraes, ele fala que os jogos, a gamificação e as brincadeiras bem estruturadas, são estratégias eficientes, eficazes dentro do processo do ensino-aprendizagem. Diante disso, o papel do educador como mediador lúdico, esse sim precisa passar por uma reconfiguração, onde ele se torna o responsável pela segurança emocional, ele cria ambientes acolhedores ali para que a criança ela se sinta segura a ponto de interagir e expressar a sua ludicidade. Ele promove comportamentos positivos, auxiliando a construção do respeito mútuo, utilizando a brincadeira como o estabelecimento de regras de convivência. E também a inclusão, a adaptação de recursos e organizar ali pequenos grupos para respeitar os diferentes tempos do desenvolvimento. O design thinking dentro dessa aplicação ele se dá em 3 etapas, ouvir, criar e prototipar. Então esses pilares ele traz justamente isso, Aonde que ele foi inserido? Diretamente ali no CMEI, no município de Barretos. É uma instituição que atende crianças de 0 a 5 anos, e todos esses, tanto os alunos, quanto o corpo docente e também a gestão direta da instituição participaram desse processo. Então, a observação participante foi acompanhada a rotina escolar, a ponto de observar ali como que o professor mediava as brincadeiras, identificando ali padrões.
Foram criadas entrevistas semi-estruturadas, né, conversas com a vice-diretora, com os professores, a fim de mapear alguma carência pedagógica e comportamental a definir estratégias mais eficazes. E também o levantamento bibliográfico, né, que foram as pesquisas das fontes acadêmicas sobre ludicidade, afetividade e mediação docente, validando ali o lúdico como o eixo central dessa prática. A oficina Pequenos Protagonistas, né, nós tivemos ali 3 momentos pedagógicos sucessivos. Momento 1, confecção e autonomia, que foi a criação dos bonecos com palito de sorvete, cola e papéis coloridos. Cada criança expressou a sua individualidade e exercitou a autonomia criativa. Momento 2 foi a encenação e comunicação, onde a atividade teatral dirigida com os bonecos. Crianças tímidas sentiram-se encorajadas a interagir, a falar pelo boneco, estimulando ali a expressão verbal. E o momento 3, que é o lazer livre e a convivência, né? O uso espontâneo dos materiais após as atividades. Então, ali pôde-se observar a maior colaboração, respeito mútuo e o compartilhamento autônomo dos recursos entre eles. Então, da criação à encenação. Né? O momento 1, confecção dos bonecos de palito. As crianças utilizaram palito de sorvete, cola branca, papéis coloridos para criar personagens únicos, exercitando ali a coordenação motora e a expressão da individualidade. Momento 2, da criação e encenação, onde foi a encenação com os bonecos ali finalizados. Então, com esses bonequinhos prontos, né, iniciou-se a atividade teatral dirigida. Então, o ato de falar pelo boneco criou um espaço seguro para a expressão verbal e emocional, principalmente para as crianças ali mais tímidas. E, por fim, né, o momento 3, interação espontânea e o lazer livre. Então, no lazer livre, observou-se uma melhora significativa no comportamento dos recursos, maior respeito entre eles e a colaboração, né, dessa forma validando ali a proposta pedagógica da oficina da criação dos bonequinhos de palito. E assim também, né, o teatro. Melhorias incorporadas, né, com base nos feedbacks. Então, após a prototipagem, o diálogo com os professores, né, e também com a gestão do semestre, a solução final foi refinada em 3 dimensões essenciais. A mediação ativa permanente, onde o professor passou a modelar os comportamentos positivos durante todo o processo, garantindo a segurança emocional do grupo. Então, o feedback docente confirmou a eficácia, né, como educador do mediador lúdico contínuo. A inclusão e diversidade dos tempos, a solução foi ajustada para incluir pequenos grupos de afinidade durante a confecção, facilitando ali a integração de crianças com maiores dificuldades sociais, respeitando diferentes ritmos de desenvolvimento. E, por fim, a sustentabilidade pedagógica, né? Consolidou-se com materiais recicláveis, de baixo custo, reforçando a autonomia da criança como agente criador da sua própria cultura lúdica, independentemente de recursos sofisticados. Foi sugerido também que as crianças levassem os bonequinhos para casa, estendendo ali a experiência lúdica também, né, para o ambiente familiar e fortalecendo ali os vínculos além do espaço escolar. Nós tivemos a articulação, né, dessa atividade proposta pelo projeto com base nas disciplinas do curso, que foi a alfabetização e letramento, né, o desenvolvimento da linguagem oral, vocabulário e narrativas, fundamentos da educação infantil 2, né, o papel do professor mediador, experiências lúdicas e convivência em grupo, fundamentos da educação infantil 1, né, deveria ter invertido a ordem, importância do brincar, interação e experiências significativas, né, educação especial inclusiva, que é o respeito às diferenças, ritmos de aprendizagem, também as adaptações pedagógicas, e também a educação mediada por tecnologia, né, onde nós utilizamos recursos tecnológicos ali dentro do planejamento, da pesquisa e também da criação da atividade. Então, concluindo, né, nós confirmamos a hipótese, né, que a transição do fazer individual para o atuar coletivo estimulou a comunicação e reduziu o isolamento, corroborando ali com Lima e Ferraioli, né, o ressignificado docente, né, então essa prática ela comprovou que o professor como parceiro do brincar é determinante para criar segurança emocional e promover interações de qualidade. Limitações. Curto período de aplicação pode limitar a avaliação de mudanças comportamentais de longo prazo, exigindo ali a continuidade dessa proposta. E como legado ao CMEI, ali a metodologia prática e sustentável para a mediação dos conflitos, com diretrizes para a inclusão e respeito à diversidade de tempos de cada criança. Então, esse projeto demonstrou que recursos simples e sustentáveis aliados à mediação docente intencional são capazes de transformar a ludicidade em uma ferramenta eficaz de integração e a construção de competências sociais na primeira infância. Aqui estão as fontes que nós utilizamos para, né, realização da nossa atividade. Tá? Então, fica aqui os meus agradecimentos, né, em nome de toda a equipe do grupo 18, né, do Projeto Integrador. Né? Deixo aqui para vocês um forte abraço. Muito obrigado.